Seja bem-vindo à Zona C, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho trazer a review de um anime. Na verdade, ele é chamado de Donghua, que é um anime chinês que tá na Funimation, ele é relativamente recente, que é o Link Click. Eu vou arriscar a falar o nome dele em chinês, mas saiba que eu tenho certeza que essa pronúncia está errada. Esse aqui é o Siguan Daliren. Eu tenho praticamente certeza que essa pronúncia está errada, mas já está escrito aqui na tela. Link Click saiu de abril até julho deste ano, então tá super fresquinha essa história. E ela foi inspirada na web novel de mesmo nome. Se você gosta de reviews de animes diferentes que não são tão pops assim, não se esquece de se inscrever no canal neste exato momento, aproveita agora. E se você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like para eu saber que você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube. Então vamos lá falar sobre Link Click. Aqui a gente acompanha o Shen Xiaoxi e o Lu Guan, que são dois amigos que têm uma habilidade muito especial, que é de viajar para o passado através de fotografias. O poder dos dois meio que se complementa, porque o Lu Guan, ele consegue ver as coisas através daquela fotografia, o que aconteceu nos arredores de onde a fotografia foi tirada, e o Shen Xiaoxi, ele consegue entrar de fato na fotografia e se transportar para o momento em que ela ocorreu, e ele tem cerca de 12 horas para viver o período ali da foto, né? Que é por onde ele conseguiu se infiltrar no negócio. E aí, aqui no anime, eles acabam, no Donghua, né, no caso, porque é um anime chinês, ele não é japonês, então geralmente os animes chineses são chamados de Donghua. E aqui nessa animação, nós temos eles ajudando diversas pessoas a resolver diversos casos. Não necessariamente é uma série policial, então eles não vão tipo assim, porque eles vão ajudar a solucionar o assassinato. Não necessariamente. Eles têm casos aqui que eles ajudam a galera só, tipo, passar mensagens mesmo para que não haja um arrependimento. Tipo assim, eu queria ter dito isso para essa pessoa, só que eu nunca mais vou reencontrá-la e não vou ter a oportunidade de falar isso, sabe? Então, meio que em cada episódio vai acontecendo alguma missãozinha para eles poderem resolver. Isso nos primeiros episódios, porque de uma maneira geral a gente tem uma história de background se desenrolando que ela vai pegar mais força ali a partir do episódio 8. Lembrando que o Donghua tem 11 episódios, só que tem um extra que é o 5.5, que é um episódio especial. Ele parece ser feito em homenagem a alguém, só que eu assisti pela Funimation e na parte que tá mostrando as fotos e tem um monte de mensagem, na Funimation não tem legenda. Então, se você assistir pela Funimation o episódio 5.5, no final você vai ficar perdido para saber que raios estava acontecendo ali. Visivelmente é uma homenagem a alguém, só que você não vai saber quem é esse alguém, não vai explicar. Então, se você tiver muito curioso a respeito dessa homenagem, você pesquisa na internet. Eu não fiquei tão curiosa assim, eu acabei, tipo, só pulando, então eu acabei não pesquisando a respeito de quem era essa homenagem aí, sabe? Então, temos 11 episódios, a gente tem a duração normal de episódios de animação, né, que são uns 20 e poucos minutos, e vamos lá. É uma história que no início você começa assistindo e vai pensando que ela vai ser uma coisa, e no final você tá agarrado na cadeira, tipo, sentado olhando pra tela pensando, eu quero mais disso. Porque o jeito que termina é daquele jeito que te faz ficar com raiva, porque você quer continuação e ainda não tem continuação, porque o negócio é super recente. Sabe quando termina com aquele gancho perfeito pra trazer a segunda temporada? Então, foi isso que aconteceu aqui. Eu tô muito bolada, porque isso daqui acabou agora em julho, tá ligado? E a gente não tem a continuação, ainda vai demorar um cadinho pra chegar. E eu já tô agoniada. Eu sei que tem a web novel, eu ainda não pesquisei a respeito dela pra poder ler, mas estou curiosa, muito curiosa, porque a história é muito
muito boa mesmo. É um jeito diferente de viagem no tempo, porque eles se transportam através de fotos. E tem muita coisinha, muitos protocolos, vamos dizer assim, que eles acabam tendo que seguir nessas viagens. Tanto que o que eu falei, eles têm um período de 12 horas pra ficar lá. Então, o que eles tiverem que fazer, qual a missão que eles tenham que realizar, tem que ser feito nesse período de 12 horas. E aí, o Shen, quando vai, ele não pode alterar nada, obviamente, né? Ele, quando vai, ele acaba tomando o corpo da pessoa a qual ele está vendo a foto. Teve outras ocasiões que ele acabou entrando como ele mesmo, mas isso é meio que mais perigoso. Então, quando ele entra e toma o lugar da pessoa, ele não pode interferir, ele não pode falar nada que ele mesmo pensa, ele tem que deixar a pessoa agir, vamos dizer assim, né? Como aconteceu no passado, porque ele tá ali para coletar informações. Ele não tá ali para poder alterar alguma coisa, porque não pode ser feito isso. Aquele negócio do paradoxo temporal que a gente tem, quem gosta de viagem no tempo e tudo mais, sabe que existe aquele paradoxo que a partir do momento que você mexe em alguma coisa no passado, isso vai alterar no futuro. Só que aqui a gente tem algumas limitações do que podem ser mudados e que não vão alterar no futuro, sabe? Tipo assim, às vezes alguma coisa que você vai falar, alguma ação que você vai tomar, não vai influenciar no resultado de tudo. Então, tem certas coisinhas, certos detalhes ali que são bem interessantes em relação a essa viagem no tempo deles. E assim, de onde saiu isso, né? Eles, na verdade, eles trabalham meio que por fachada, porque eles têm um estúdio de revelação de fotos. Então, eles trabalham revelando fotos, ele tem lance das câmeras escuras e tal, eles mesmos revelam fotos, e ele é meio que uma fachada, e as pessoas chegam até eles procurando esse tipo de serviço. Aí, o Luguan, ele é meio que o responsável por filtrar as missões que ele vai pegar, que ele e o Shen vão pegar ou não. Então, meio que passa por ele primeiro, porque se você for assistir, você vai meio que perceber que por conta do Luguan que o Shen não faz aquele monte de merda que a gente espera que seja, que aconteça em viagens no tempo, sabe? Então o Luguan serve como um guia pro Shen, pra ele não fazer besteira, basicamente. Então eu achei isso muito legal, porque eles não estão ferindo as coisas, sabe? Eles não estão ferindo a lógica da viagem no tempo, porque a gente tem teorias por aí e tudo mais. Então a gente já tem uma ideia do que já é usado para essas teorias, então aqui ela é bem aplicada, vamos dizer assim. E assim, a cada episódio que você vai assistindo, você meio que se envolve mais com a história, principalmente com o Shen, porque ele é altamente influenciado por todas as histórias que ele passa. Então, você vê que assim, por mais que ele faça essas viagens, ele talvez não tenha tanto psicológico pra poder lidar com elas. Então, ele fica abalado, ele sente aquelas coisas, ele fica preocupado com o desfecho das histórias. Então, você você entende o Shen, você consegue entender quando ele quer fazer alguma coisa além do que foi solicitado, vamos dizer assim. E aí, novamente, em relação à história, que eu falei no negócio do background, o primeiro episódio é o que conecta tudo, vamos dizer assim. A resolução no primeiro episódio, ela vai se desenrolar pelo anime inteiro. Então você tem, ao mesmo tempo que eles estão resolvendo historinhas paralelas, a gente tem a resolução entre aspas, vamos lá. Porque eu falei aqui que esse aqui é um anime que termina, que você fica bolado porque terminou de um jeito que faz você necessitar da segunda temporada, sabe? Então, o primeiro episódio é a chave pro desenrolar da temporada inteira. Então, é legal prestar bastante atenção. Eu, particularmente, fiquei muito presa à história. Eu consegui devorar o anime, assim, tipo, sabe? Com tranquilidade. Foi uma história que, além dela ser muito bem animada, né? Porque a gente tem um estilo... A gente percebe que os estúdios chineses, eles têm um estilo de animação diferente. Inclusive, o estúdio responsável por Link Click é o estúdio de Heaven Official's Blessing, que eu já fiz vídeo aqui no canal, que é um BL. Eu vou deixar aqui nos cards. Caso
você ainda não tem assistido esse vídeo, tá? Então super recomendo. É um anime lindíssimo também. Quem gosta de BL vai curtir. Vai ter aquele gay panic no anime, mas é bem legal. Eu vou deixar aqui nos cards. Então o estúdio que foi responsável por Heaven Official's Blessing é o responsável também por Linkly. Então assim, prepare-se para uma história de mistério, meio de suspense, que é uma investigação. Por mais que eu tenha falado, ai, que não é policial, óbvio que tem aquele toque policial porque eles estão investigando coisas. Mas também lá pro final pega um toque policial porque tem polícia. Então, né, não tem como dizer que é 100% que não é policial. É policial também. Mas tem todo aquele clima de mistério e tudo se desenrola, assim, muito bem, sabe? Você vê que, às vezes, quando tem uma pontinha que parece que vai ficar solta, ela vai ser respondida mais pra frente. E isso eu achei muito interessante dessa história aqui. Eu fui assistindo e, tipo, você fica naquela. Mas se ele fizer isso, qual vai ser a consequência daquilo ali? Você fica... Quando o Shang faz alguma coisinha, você já fica ansioso pra saber qual vai ser a consequência daquele ato dele daqui a 2 minutos, sabe? E às vezes você, ao mesmo tempo que você fica ansioso pra saber qual vai ser a consequência, você fica puto com ele por ele ter feito aquilo, sabe? Muitas vezes eu me vi, quando eu estava assistindo, eu me vi falando, não faz isso. Cara, que merda que você tá fazendo? Tipo, sabe quando você fica muito emocionado assistindo alguma coisa e você acaba tentando falar com o personagem? Eu me sentia assim com o Linkly. Muitas vezes eu ficava, não, Shen, que merda você tá arrumando, garoto, sabe? Então, cara, é pra ter uma noção do quanto que essa história me prendeu. Infelizmente, eu não vi muita gente falando a respeito do Linkly. Na verdade, eu não vi ninguém falando a respeito desse Don Juan aqui, o que eu achei uma pena, porque ele tem uma história maravilhosa. Eu acredito que agora, talvez, os Don Juans tenham um pouco mais de visibilidade aqui pra frente, principalmente por causa do crescimento da popularidade dos animes de uma maneira geral, principalmente aqui no ocidente, né? E tá aumentando a quantidade da galera que fala que é otaku, que assiste anime, que não tem medo de falar que é otaku, porque, assim, a galera da minha geração tinha aquela vergonhinha de falar que era otaku, né? Então, eu tô vendo que tem uma galera aí que não tá escondendo isso, tá assistindo mesmo. Então, eu acredito que com essa crescente aí da popularidade dos animes, os Don Juans vão sair muito bem com isso aqui também. Eu lembro que no meu vídeo de Heaven Official's Blessing tinham me falado pra eu ler, né, obviamente, a obra e pra assistir também o Modalzushi. Eu vou colocar aqui na tela. Eu ainda não assisti ele, mas eu pretendo trazer aqui pro canal, porque eu acho que os Don Juans precisam de atenção tanto quanto os animes japoneses. Então, acho legal trazer pra cá sim. Em breve vou trazer, porque eu tô... Quando eu assisto alguma obra assim, eu vejo, caraca, que negócio bom, sabe? Que história boa. Então a gente tem que dar atenção pra animes de outros lugares também. Bom, é isso a respeito de Linkly. Eu não posso ficar falando muito a respeito da obra, porque posso acabar dando algum spoiler aqui, até porque é viagem no tempo e cada coisinha vai influenciar lá na frente na obra, sabe? Então é importante que eu me mantenha contida aqui em relação à história, porque eu não quero estragar a experiência de assistir, até porque é um anime que acabou de ser lançado, sabe? Tá tudo muito fresquinho, então não acho justo eu soltar spoiler aqui, mas eu reforço aqui, fique atento do primeiro episódio e no desenrolar da história, porque tudo vai se encaixar e no final vem aqui falar se você também ficou bolado como terminou e se você está ansioso pela segunda temporada, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e aqui no fim estão aparecendo mais 2 vídeos para você acompanhar o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver no próximo, até lá, tchau, tchau!